Fala, meus amigos canadenses, começando mais um vídeo aqui no canal. E ó, vocês podem ver que estou num cenário novo, a gente se mudou, nós mudamos de apartamento. Se você não viu esse vídeo, vai estar aqui ó, no card, acho que é desse lado ou desse lado, não sei, acho que é desse lado. E vamos lá começar um vídeo falando sobre imigração aqui na província de Manitoba. O que acontece com a província de Manitoba, por que que tá meio esquisito a imigração por aqui? Vamos ter que começar do começo, né? O programa provincial aqui da província de Manitoba, ele foi assim muito recomendado para mim quando eu tava no meu planejamento para vir aqui pro Canadá. Então, nesse período, né, pré-Canadá, que foi no ano de 2022, eu passei já o ano inteiro ali decidindo para qual cidade, para qual província que eu iria me mudar, porque eu tinha o visto de trabalho. E a minha escolha de província foi baseada em primeiro lugar no programa de imigração e também no custo de vida, né? Aqui o custo de vida na cidade de Winnipeg, na província de Manitoba, é um custo de vida relativamente baixo se você comparar com as outras províncias, né, com outras cidades, e é uma cidade grande, e o programa provincial ele era um grande atrativo que fez, né, eu tomar essa decisão de vir para essa cidade. Mas o que acontece? Hoje, né, eu tô trabalhando aqui e eu ainda não entrei no processo provincial, eu não consegui ainda ser chamado pela província e assim, são várias outras pessoas também que estão nessa mesma situação que eu e vamos explicar um pouco como que funciona o processo e assim, onde que a gente tá agora. Então, assim, começando do começo, o processo provincial, a gente pode olhar diretamente no site da província de Manitoba. E se você tiver alguma dúvida, alguma outra província que você queira ver, outra cidade, você pode ir entrando nos sites das províncias, que lá tem as informações sobre os programas provinciais. Como é que é a estrutura de um programa provincial? Geralmente, eu acho que a maioria deles é baseado em estudo ou trabalho na província. Então, você tem uma ligação com a província e essa província, ela emite uma carta nomeando você, ou seja, querendo que você fique aqui, né, como residente permanente, e assim você aplica para o PR, né, para o grande residência permanente, que a gente chama de PR, que é como se fosse o Green Card americano. Então, assim, dito isso, brevemente, eu vou explicar um pouco melhor ali na frente, mas dito isso, entrando aqui no site da província de Manitoba, você pode ver aqui, ó, que é o immigratemanitoba.com. Esse aqui é o site oficial daqui da província. Tem aqui as novidades e tudo mais. E clicando nessa parte aqui, ó, de imigrar para Manitoba, tem todos os programas provinciais aqui dentro. Então tem esse aqui, ó, Skilled Worker, e aí tem o International Education e o Business. Então esses três aqui são os programas de imigração que tem, então é para trabalhadores, para estudantes internacionais e para investidores. No meu caso, e no caso da maioria das pessoas, vai ser esse aqui de Skilled Worker. E aí tem o Skilled Worker em Manitoba, então é o que a galera que está trabalhando aqui, no caso igual a eu, e tem esse outro aqui que overseas, então são pessoas que não estão trabalhando aqui na província. Vou abordar esse aqui, porque esse aqui é o principal e é onde a maioria das pessoas elas estão. Seja você que veio já há um tempo atrás e tem um visto de trabalho relacionado ao estudo, ou você concluiu seus estudos e agora tem o visto de trabalho, o cônjuge que também estava trabalhando antes da mudança da lei. Tem várias formas, né, de vir para o Canadá para trabalhar, e aqui seria um dos processos de imigração provinciais relacionados ao trabalho. Então, clicando aqui, a gente pode abrir, né? Tem aqui essa parte onde você vê a elegibilidade, então quais são os critérios que você tem que cumprir para poder aplicar para o programa, e aqui você literalmente vai para aplicar para o programa. Nessa parte aqui a gente pode ver, né, que aqui quando o resuminho que eles colocam para aplicar para o programa provincial, você deve estar trabalhando na província de Manitoba e que é a conexão que você cria ali com a província, né? Quando eles colocam aqui, né, ongoing, é porque você tem que estar trabalhando de fato para aplicar e você não pode só trabalhar por um tempo e tentar aplicar para o programa. Você tem que estar trabalhando. E aqui fala, né, para trabalhar você tem que estar com um visto de trabalho, esse trabalho ele tem que ser full time, long term, então não pode ser um trabalho temporário, e você tem que ter pelo menos 6 meses de trabalho, aqui ó, tá escrito, ó, 6 meses de trabalho full time naquela mesma empresa. Então você está trabalhando por mais de 6 meses, você já está elegível para poder aplicar. E qual que é assim um dos problemas que está acontecendo? Quando você só lê essa parte, você entende que beleza, eu posso então trabalhar
por 6 meses, depois de trabalhar esses 6 meses eu consigo já as qualificações para entrar. Mais ou menos, né? Em relação a qual trabalho, se você tem que ter um trabalho assim, no NOC, né, um trabalho mais, numa classificação mais alta, ou pode ser um trabalho de entrada, aqui já está falando que não tem problema, porque não tem nenhum alerta falando, você tem que estar trabalhando num cargo de gerência, ou você tem que estar trabalhando em tal posição. Não tem, pode ser qualquer trabalho. Então, se você tem um trabalho entry level, você está trabalhando em qualquer trabalho, literalmente, mais de 6 meses já qualificaria para esse programa. Aqui fala, né, que você tem que trabalhar para uma empresa que está aqui na província de Manitoba e tudo mais, tem os requisitos, mas assim, a maioria dos empregadores vai se enquadrar aqui. Você não pode trabalhar à distância, você está trabalhando aqui na província. Tá, beleza. Quem não pode aplicar para a província? Aqui tem já um disclaimer, né, bem grandão. Assim, você pode dar um pause aí, dar uma olhada no que tem né, as negativas, mas é bem simples. Basicamente, trabalhou 6 meses, você já está elegível para poder aplicar para o programa provincial. Vírgula, né? Sempre tem a vírgula. O porém como que você é chamado pela província para aplicar de fato? O que acontece você primeiro se cadastra num portal, que é onde tinha aquele link ali atrás. Se cadastrou, você preenche as suas informações, então você coloca lá as informações bem superficiais mesmo, e você já está então dentro de uma lista para ser chamado pela província para você de fato aplicar e enviar seus documentos. E aí onde eu me encontro. Eu já completei mais de 1 ano de trabalho aqui, então já estaria muito qualificado, porém eu não recebo essa carta de convite da província para poder enviar os meus documentos. Então, dito isso, né, explicando como que é o processo da província, vamos agora aos detalhes, que eles não contam, o que né, não falam naquela parte, mas quando eu vim eu já sabia dessa pontuação, mas eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando. Basicamente, quando você vai na parte de migrar para a província, né, Skilled Worker, que é o que a gente está falando, e a gente vai no Skilled Worker em Manitoba, e aí você vai em Apply, Learn More, e aqui tem as diretrizes, né? Como que você faz para aplicar? Primeiro, você cria um perfil, né, para você expressar o interesse. Então é como se eu estivesse me colocando à disposição e falando, eu quero ser nomeado pela província de Manitoba, aqui está o meu cadastro inicial. É onde eu estou agora, é essa parte que eu estou. Aí tem escrito aqui, if, então se você receber a sua carta, né, para aplicar, seria, né, basicamente o significado dessa carta. Você está cadastrado, se você for chamado, você vai lá e envia a sua documentação toda e espera daí o tempo de processamento, que a média ela ficaria tipo assim 6 meses, 8 meses tempo de processamento. O que acontece? Nesse tempo de processamento você já consegue estender o seu visto de trabalho. Então se você, assim como eu, veio com visto de trabalho ou está trabalhando aqui na província, você conseguiria estender a sua estadia aqui enquanto você espera ali esse tempo de processamento. A partir do momento que processou, né, você já vai receber a nomeação provincial. Então essa que são as etapas. Você se cadastra, é chamado, envia a documentação e na sequência recebe a nomeação. Com essa nomeação em mãos, de fato, essa nomeação ela vai ser a carta que você vai poder aplicar para residência permanente. Então até esse processo todo concluir, você ainda não tem como aplicar para residência permanente. É somente com a nomeação da província de Manitoba. Então aqui está escrito, quando você receber a carta, né, para aplicar para a província, você tem que submeter a aplicação completa, que é o envio de todos os seus documentos, que você vai ter que comprovar tudo que você colocou naquele cadastro inicial. Depois, né, você espera o ser processado e aqui coloca, né, dentro de 180 dias você pode aplicar, né, para residência permanente. Então, dentro de 180 dias, da data da nomeação, você faz uma aplicação separada, então é um outro processo, com essa nomeação você aplica para residência permanente. Esses são os passos ali. O que acontece? Quando você está nesse pool, a gente chama de pool, como se fosse uma piscina mesmo de pessoas ali, para você receber essa carta para aplicar para a nomeação provincial, ela é baseada em pontos, tá? Então essa parte aqui, ela é baseada em pontos e sorteios, né? Sorteio relacionado à pontuação. Quem está em primeiro lugar é chamado primeiro, depois vai descendo. A gente pode ver aqui
como que funciona esse ranking, né? Como a gente consegue essas pontuações, e ela é baseada em idade, experiência de trabalho, educação, adaptabilidade e o risco, tá? Então vamos passar aqui um por um. É bem simples, então não vou perder muito tempo. Quem quiser, logicamente, vai lá no site da província, dá uma olhada aqui, fica muito mais fácil. Mas basicamente você tem o seu nível de idioma, aqui tem a classificação, então se você tirar CLB 4, você vai receber 12 pontos por categoria. Então, quando você faz a prova lá, de proficiência em inglês, pode ser tanto o IELTS como o CELPIP. Eu fiz o CELPIP aqui no Canadá, porque esse é o teste, ele é relativamente mais simples, mais fácil de você conseguir uma nota mais alta, porque ele é menos extenso e mais barato. Agora tem esse CELPIP também, acho que no Rio de Janeiro e em algumas outras cidades no Brasil, mas não é todo lugar que tem. Então aqui seria o CLB 8 ou mais alto, você conseguiria 25 pontos por categoria ali, no speaking, no listening, tudo mais. E se você tiver uma segunda língua como o francês CLB 5, você soma ainda mais 25 pontos. Então o máximo que dá para ter nessa classificação é 125 pontos. Outro fator, idade. Se você está entre 21 a 45 anos, você tem a pontuação máxima, depois tem as variações. Experiência de trabalho, se você tem menos de um ano, 0 pontos adicionais. Um ano, 40 pontos adicionais. E se você tiver daí mais 3 anos e tudo mais, vai aumentando. Então, é isso para a experiência de trabalho, simples assim, é por tempo de trabalho. E agora, educação. O que acontece? Para pontuar nessa parte de educação, eles colocam aqui, se você não tem nenhuma formação pós-secundária, então formações pós-secundárias são graduações ou cursos técnicos. Aqui eles colocam esse de pós-secundário como depois do ensino médio. Então, se você tem um trades são essas profissões tipo carpinteiro, marceneiro, eu não sei exatamente a tradução, mas são essas profissões braçais que precisam de alguma instrução. Então tem esse aqui, que seria um curso técnico, um Senai de alguma coisa. Também tem uma graduação de 1 ano, que seria, acho que talvez um tecnólogo, 2 anos. 2 anos, um tecnólogo. Esse aqui seria algum outro programa de 1 ano. Tá, beleza. Isso aqui vai dar uma pontuação diferente também. No meu caso, eu tenho um curso técnico de TI. Então, esse curso técnico de TI, ele vai somar pontos aqui. Não precisa fazer a equivalência de diploma nesse caso. Então, esse aqui é só realmente você pegar o diploma e... Eu peguei todos os documentos, Eu peguei a matriz curricular, peguei a carga horária ali naquele que mostra, o demonstrativo das matérias, as notas que eu passei em cada matéria. E, basicamente, eu peguei isso e traduzi, tá? Não usei ainda, mas vamos chegar lá. E essa aqui seria o fator 5 de adaptabilidade, que se você ver tem vários requisitos aqui e tem um máximo de pontos de 500, que no caso, como a gente já vai estar aqui no ongoing employment 6 months, então você já está trabalhando por 6 meses no seu empregador, já dá os 500 pontos, que é o máximo, e o máximo então são 500 pontos. Já vai dar os 500 ali, então considere assim, a pontuação começa em 500. E os fatores de risco, que na verdade são as diminuições de pontos. Então, se você tem algum parente em outra província, 0, não tem problema nenhum. Então, se você tem algum parente em outra província e nenhum lá ali aqui em Manitoba, 0. Se você tem experiência de trabalho em outra província, é menos 100. Então, se você vem já de alguma outra província, vai perder 100 pontos. E se você estudou em outra província, ou se fez um college em outra província, perde 100 pontos também. E se você tinha alguma aplicação para outra província, não dá nada. Aqui tem um disclaimer só, que você tem que selecionar assim, e beleza. Essa é a classificação de pontos que vai ser utilizada para fazer o seu score. E qual que é o rolê que está acontecendo agora? Essa pontuação, você consegue ver as chamadas que tiveram e quantos pontos que foram necessários para aquela chamada. E a pegadinha está aqui, A gente vem aqui, MPNP, Draw. Esse Draw são as chamadas do pessoal que está no pool. Então, você consegue ver, tem aqui todos os meses, Então, começou em julho de 2012 a primeira chamada.
e tiveram vários meses aí. E o que acontece? A última chamada que teve, aqui ó, expressão de interesse, número 220, dia 6 de junho, e essa aqui teve do programa Skilled Worker in Manitoba, International Education Stream e do Skilled Worker Overseas. Então tiveram 3 categorias, né, dentro da imigração provincial, e uma delas foi esse All Profiles, que no caso é essa galera que está na minha situação. Então, quantas pessoas foram chamadas? 135, e a pontuação com a pontuação mais baixa dessa chamada, 834 pontos. Tá, esse 834 pontos, ele é um número altíssimo, tá? Então a gente pode fazer algumas simulações daqui a pouco para colocar ali a perspectiva de pontuação, mas qual que é o problema? Esse All Profiles teve agora dia 6 de junho. Vamos descendo e vendo quando que teve outras chamadas All Profiles. Então, ó, 23 de maio, se você tiver algum parente próximo, pai, mãe, vovó, irmão aqui na província, você precisaria de 782 pontos, que já também é uma nota super alta. Então tá assim, ó, fechado, restrito para a categoria de quem tem parentes aqui na província. Também teve a do International Education e do Overseas. Descendo, 9 de maio, apenas para algumas ocupações, algumas profissões. Então, se você está trabalhando dentro do NOC, da classificação de 2021, como supervisor, não sei o que lá, ou bus driver, você foi chamado. Então, foram emitidos apenas 18 convites nessa chamada. Teve um All Profiles também, 836 pontos. E 242 pessoas foram chamadas. Altíssima pontuação, tipo, muito, muito alta. Overseas, 2 de maio, apenas para algumas profissões. Você pode dar uma olhadinha aqui se quiser. International Education, Overseas. 30 de abril, apenas para os ucranianos, por causa do ano passado e tudo mais. Teve muita gente vindo até para Manitoba, o pessoal da Ucrânia. Assim, teve muita gente chegando aqui. Eles tinham essas seleções específicas para eles. Quem completou algum college aqui, International, Overseas. 9 de abril, algumas profissões, Overseas. 26 de março, apenas para ucranianos. Aqui, 8 de março, apenas Overseas. 28 de fevereiro, apenas para ucranianos. Então você pode ir voltando. E aí você começa a perceber que apenas recentemente tiveram aquelas 2 chamadas. E se você procurar All Profiles de novo aqui, ó, quando que a gente vai achar? 11 de janeiro. Então, já estava aqui, ó, 823 pontos. Então, assim, ó, de janeiro até agora, pontuações acima de 800 e tantos pontos, que é bastante, e não está tendo direto esses convites. Como que era, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, em janeiro de 2023. Então, no começo do ano passado. A gente tem aqui, ó, 26 de janeiro, não teve nenhuma chamada. Aqui também não teve. Aqui teve, ó. Skilled Working em Manitoba, 12 de janeiro, 734 pontos. Então, assim, ó, 100 pontos a menos do que o que está acontecendo agora. Vamos para fevereiro de 2023. Teve aqui para ucranianos, algumas profissões específicas, todas as ocupações, 690. Tá, beleza, Aqui teve outra, então, só fevereiro de 2023 tiveram 2 chamadas, 720 e uma outra de 693. Vamos para março de 2023. Apenas algumas ocupações. Então, ó, 23 de março, 672, né? 672 pontos. Aqui também teve 9 de março, 675 e por aí vai. Então, assim, ó, o que acontecia nesse programa da província de Manitoba é que sempre tinham sorteios, assim, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, e a pontuação era bem baixa. Basicamente, se você tinha ali um ano de experiência ou 6 meses de experiência, a prova de inglês, já conseguia entrar. Agora, imagina, esse ano foram só 3 chamadas, a gente já tá em junho e, assim, tá difícil porque a pontuação tá aumentando muito. O que acontece
é que aqui na província de Manitoba vieram muitos ucranianos, teve muita gente vindo estudar aqui para poder imigrar, porque aqui tinha esse programa né, tem esse programa de provincial, mas era mais acessível, e muita gente está fugindo ali do Express Entry, né, que seria o programa federal, que é onde você já aplica no site com a pontuação e consegue aplicar para residência permanente direto. Até estando no Brasil você pode fazer isso, só que as pontuações desse sistema federal, né, que é do país Canadá, ele está muito alto, muito concorrido, e mais pessoas estão indo para programas provinciais, querendo esses programas mais facilitados, mais rápidos e com menos restrições. E isso tem acumulado muita gente chegando junto com o pessoal que veio da Ucrânia. É uma migração de vários programas ali, tudo vindo para Manitoba, e tá dando esse problema. Aí, o que acontece? Na minha perspectiva, hoje não vale a pena vir para Manitoba pensando nesse programa de imigração, justamente porque ele está numa fase onde está acontecendo algumas mudanças ou está saindo ali de um período mais complicado desse acúmulo de aplicações, ou assim, não dá para entender exatamente o que é, mas a gente tem essas especulações. Programa federal, a pontuação é muito alta, então os programas provinciais acabam chamando mais atenção. Pessoal vindo de outros países para cá, como refugiados, e isso tem acarretado esse atraso ali nos convites, nas chamadas. E hoje, assim, eu pensaria 2 vezes para vir para cá, justamente por essa incerteza, essa insegurança de que você tá aqui, igual na minha situação, onde a gente não consegue ser chamado para o programa provincial, e com isso eu vou ter que arrumar alternativas de extensão do meu visto para não perder esse tempo de experiência de trabalho que eu tenho no meu empregador. Porque é aquela coisa, eu trabalho nesse emprego onde eu tô hoje só por causa do programa provincial. Se não fosse por isso, eu já teria ido para outro emprego, eu já teria dado continuidade nos meus projetos, nas minhas ideias, no meu negócio também, porque eu faço bastante trabalhos aqui como freelancer, então eu já teria voltado muito mais minha atenção nisso, mas como eu não posso sair do meu emprego, eu continuo aqui trabalhando por causa desse sistema de imigração, porque eu não posso agora simplesmente sair e perder esse 1 ano de experiência de trabalho, justamente porque eu perderia esse vínculo com o empregador e eu teria que começar a contar do zero os 6 meses de experiência de trabalho, que daí, assim, é demais. E com 1 ano de trabalho eu tenho mais pontos lá naquele sistema provincial. Vamos montar um perfil bem rápido, só para a gente ter uma base de como que vai poder, né, assim, quantos pontos que você vai conseguir ter para poder imigrar. Então vamos abrir a calculadora, bem simples, sem muito segredo, né? Vamos colocar que você tem um CLB tipo 7, tá? Um CLB 7 seria já um CLB avançado, seria algo assim. Então se você tem um 7, você coloca 4 vezes 22, 88 pontos. Beleza, idade. Vamos supor que você está na faixa boa de idade aqui, né, de 21 a 45 anos. Colocar então mais 75 pontos. Experiência de trabalho. Colocar 1 ano, né, para dar um pontinho a mais ainda ali. Então dá mais 40 pontos. Educação, né, eu vou colocar uma graduação, né, de 3 anos ou mais, que é o padrão do Brasil. Eu não tenho graduação, mas muita gente tem, então vamos colocar aqui, ó, mais 110 pontos. E agora você tem que adicionar os 500 ali do negócio, do experiência de trabalho. 813. Então assim, ó, se você tiver um inglês já avançado, bom, 1 ano de experiência de trabalho, então não seriam 6 meses, seria 1 ano, e tá dentro ali da classificação de 21 a 45 anos, e ainda tem uma graduação que, né, trouxe do Brasil, 813. Vendo aqui na última chamada, você não entraria, entendeu? Você não entraria nessa chamada. E voltando ainda mais, né, nas outras chamadas que tiveram esse ano aqui, vamos dar uma procurada, nem lembro qual mês que era. Na chamada de janeiro, 823 pontos, e aqui você teria 813. Então, esse perfil, que já é um ótimo perfil, dentro da idade, da melhor idade ali das pontuações, você tem a graduação em inglês nível bom e 1 ano de experiência de trabalho, ainda não entraria. Se a gente colocar então, se você tiver o inglês CLB 8 ou maior em todas as áreas, né, na conversação, na escrita, na leitura,
você teria 25 pontos em cada, que daria 100, né, pontos, mas aí eu vou ter que subtrair aqui 22, 44, 66, 88, menos 88, mais 100. Ainda não dá. Então você não entraria ainda nessa chamada. Então você teria 825 pontos e a chamada que teve agora, né, dia 6 de junho, 834 pontos. Ou seja, você tem que estar com um perfil absurdamente ótimo para conseguir ser chamado nesses convites para aplicar. Então, assim, quais são as alternativas que daria para ter em relação a programas provinciais? Talvez do Atlântico, talvez aqui da província vizinha, que chama Saskatchewan, que é a província que quase ninguém conhece, fica mais limitado, né? Vai ter que recorrer a outras províncias, que se você tiver um visto de trabalho, talvez compense mais pro período atual, né? Tô falando do atualidade, do que está acontecendo esse ano, e até demorei assim para gravar esse vídeo, porque eu não sabia se ia melhorar, se ia mudar. Então, nos últimos 2 meses, a gente teve um movimento ali da província, até soltaram uma nova medida que, se você já está nesse processo, né, de nomeação provincial, você pode estender o visto e tudo mais, mas assim, tá bem complicado. E as questões das medidas que aparecem para extensões de visto, eu vou trazer aqui uma consultora de imigração, a gente vai fazer lives, né? Tem até aqui, ó, o símbolo da ImigraCan. Então esse canal aqui, ele é patrocinado pela ImigraCan e eu sou o host lá das conversas no podcast, e a gente pode entrar nesse assunto, né, para falar muito mais disso, porque ela tem a informação técnica que eu apenas estou aqui, ó, entendendo, aprendendo e reproduzindo. Essa parte toda de imigração eu aprendo muito porque eu tô na situação de ser esse imigrante que está descobrindo muitas coisas, que está experimentando e vivendo aqui esses processos que são bem caóticos e às vezes mudam, às vezes eles alteram os troços do nada, às vezes eles fazem ajustes, medidas, tudo mais. E tudo isso era muito... ninguém falava disso, na verdade. Eu não via ninguém trazendo essas informações. E foi até por isso que eu topei ser o host lá da ImigraCan, porque lá eu consigo perguntar, eu posso ser a voz da audiência para quem quer perguntar a parte técnica para a consultora de imigração. Nessa parte de planejamento, eu lembro que era muito caro para fazer uma consultoria e eu não tinha essa grana disponível, né? Tipo, 400, 500 reais para entrar numa ligação, falar 1 hora com a consultora de imigração e, né, ela passar ali as informações. Acho que é mais que isso até, né? Uns $150 canadenses. Então, tipo... era caro para mim. E quando eu posso trazer essas informações aqui para vocês e trazer a consultora de imigração, sendo que vocês vão economizar em tirar essas dúvidas, eu acho que é um benefício ótimo que quem está assistindo pode usufruir disso de forma gratuita. E, claro, com certeza, venha conhecer, né, a ImigraCan, a gente tem esse link aqui na descrição, clica lá, conhece como que funciona o programa, como é que funciona a comunidade e vamos todo mundo aprender o sistema de imigração. Vim morar aqui no Canadá porque para mim tem sido ótimo, tem sido incrível estar aqui, morar aqui, mas essa parte de documentação, que é uma coisa que, sabe, ela muda muito rápido. A imigração aqui, ela é um tema onde ele é debatido o tempo todo, mudanças são feitas, e é uma forma de você se atualizar, de você montar o seu plano, de você tirar dúvidas e poder realizar o sonho de morar aqui no Canadá. Beleza? Então, se inscreve no canal se você já gostou desse vídeo. Obrigado, clica no like aí porque dá uma força, mas assim, o que eu mais gosto de ver aqui são os comentários, então eu leio todos os comentários, eu tento responder alguns comentários, e se você quiser me chamar lá no Instagram, também pode me chamar, eu tento responder todo mundo. Se eu não te responder logo, 1 hora eu vou te responder, pode ficar sossegado que todo mundo mandou mensagem lá, eu respondi, a não ser que é uma mensagem tipo... me ajuda, não sei o que lá, aí também é demais, né? Mas se for para trocar uma ideia, para conversar, para, né, trocar uma ideia, a gente sempre troca. Demorou? Valeu, falou, até a próxima e tchau.